Gente, boa noite. Evangelho de São João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 3 ao 5. Amém? O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória ao Senhor. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Palavra da salvação. Senhor. Podemos nos sentar, né, gente? A palavra hoje, né, nos revelada no Evangelho de São João, até um pouquinho antes de ir para a palavra, a moção que nós tivemos para esse grupo de oração é que seremos revestidos de veste nova quando derramarmos nossas misérias. Não, ou melhor, quando deixarmos nossas misérias serem purificadas pela misericórdia. Que forte isso, né? Deixar nossas misérias ser purificadas pelo sangue de Jesus. E o Evangelho vai nos retratar, né, uma conversa de Jesus com Nicodemos, onde Jesus vai dizer para Nicodemos, né, que em verdade, eu te digo, quem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. E para a gente entender essa palavra, é necessário olhar para dentro de nossa vida, olhar o que é esse renascer de novo, onde Jesus está falando para Nicodemos, né, que é o renascer espiritual. Ninguém de nós vai nos tornar a ser criança fisicamente, mas Jesus nos disse que nós temos que ser como crianças para entrar no reino de Deus. Então é necessário nós nos despojarmos de nós mesmos e deixar Cristo ir nos moldando, né, para uma vida nova. E a moção também durante a semana que vinha da oração, durante o que eu estava preparando, né, para esse momento, para a gente poder partilhar, eu quero voltar um pouquinho na nossa história, na minha história, né? Até eu tenho vivido esse ano, vamos dizer assim, de janeiro para cá, um momento de cura interior para mim. E não adianta a gente pensar que nós estamos livres, que eu estou rezando, que eu estou participando das coisas de Deus, que eu estou livre de passar pelas tribulações. Então, desde o mês de janeiro, eu venho lutando, né, uma luta mais difícil que eu digo, uma luta comigo mesmo, num processo de enfermidade, num processo, né, assim, que eu estava já tentando, quase me recuperando. Aí veio a doença da minha mãe, né, a minha mãe veio a falecer há um mês, uns 22 dias atrás. Então, é um momento difícil, mas quando a gente bate com esse Evangelho, e a gente pode reviver isso com vocês aqui nessa noite, e quando eu falei assim que a gente precisa passar na nossa vida por processos de cura interior, é porque nós, durante a vida, nós somos marcados por situações que vai deixando, né, a nossa alma
prejudicada, e isso também vai prejudicando o nosso corpo. Quando eu disse assim que a gente tem que voltar um pouco na nossa história, aí a gente vai tentar viver este momento, a nossa história, o Evangelho e a moção que nos foi dada. E no final nós vamos estar, né, assim, de uma maneira rápida, mas para Deus, Ele precisa, para Deus não tem tempo, né? O tempo de Deus é agora. Então, precisarei às vezes para a gente falar de cura interior, de um retiro, de um final de semana todo, não se dá para fazer isso num grupo de oração, mas dá para a gente ter uma noção, e se Deus quiser fazer a sua obra, Ele pode fazer hoje, Ele pode iniciar hoje, Ele pode continuar a obra dEle, que Ele já vem nos curando durante a vida. Então, isso não depende de nós, isso depende da vontade de Deus. De nós depende querer e se entregar totalmente a Deus. Então vamos falar rapidinho, né? Durante a nossa vida, a nossa história, nós somos às vezes tomados por sentimento de rejeição. Quando pode acontecer um sentimento de rejeição na nossa vida? Na nossa família, por exemplo, no nosso nascimento, na nossa gravidez, né? Quando a nossa mãe ficou grávida de nós, os nossos pais ficaram grávidos, né? De repente, pode que nós não éramos desejados. E ali, naquela situação, a criança já vai percebendo, né? Ou nós já fomos percebendo como crianças, que fomos rejeitados. E, às vezes, nós viemos de uma família grande também, e por termos muitos irmãos, nós sentimos que o nosso irmão é mais amado do que nós, também nós nos sentimos rejeitados. E a nossa história vai caminhando, né, nesta vida, e várias outras situações, onde não dá para a gente entrar em todos os méritos. Mas o que eu quero nessa noite é que o Espírito Santo vai nos revelando aquilo da nossa história que precisa ser mudado, que precisa ser curado. Quando Deus nos dá a veste nova, é porque Ele quer que nós sejamos purificados. E tudo aquilo que a gente vai acumulando na nossa história, aquilo que não é bom para nós, aquilo que fere a nossa alma, fica guardado no nosso inconsciente, porque nós temos o consciente e o inconsciente. Então, se alimentamos sentimentos que não são bons, que fica guardado no nosso inconsciente, isso traz prejuízos para o nosso corpo. Isso traz prejuízos que, de repente, vai nos gerar doenças físicas, porque o nosso corpo é alma e espírito. Não tem jeito aqui na Terra de separarmos a alma do nosso corpo. Então, aquilo que afeta a nossa alma, afeta o nosso corpo. Outra situação também é situação de culpa. Às vezes trazemos sentimentos na nossa vida de culpa. Culpa por ter ofendido alguém. Vamos, né, voltar assim na história. Vai que você brigou com alguém, brigou com algum parente seu, algum amigo, e depois bateu aquele arrependimento. Aí você traz aquele sentimento de culpa dentro da alma, e aquilo fica guardado lá no seu inconsciente. Mesmo que você se confesse, mas aquilo está lá no inconsciente. E se você não acreditar no perdão de Deus, aquele sentimento de culpa vai continuar. Muitas pessoas, né, pode acontecer que provocou um aborto, aí vai ficar aquele sentimento de culpa por aquele aborto provocado. Mas a pessoa vai, se confessa, e mesmo assim ela não se perdoa. Nós temos que entender que a misericórdia de Deus, pecado confessado, não existe mais.
pecado confessado não existe mais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que esse sentimento de culpa, se ele ficar guardado na nossa mente, no nosso inconsciente, ele vai nos prejudicar, porque sempre vamos estar lembrando daquilo que nós temos que ter no sentimento de culpa, é acreditar na misericórdia de Deus, que a moção para nós é que Jesus vai lavar as nossas misérias. Então, não existe pecado sem perdão. Mas fica aí, gente, a dica. Se você se sente culpado por alguma coisa, se o Espírito Santo te revela alguma culpa, né, em negócio que a gente faz, qualquer que seja a situação que a gente enganou alguém e que hoje, se a gente, muitas vezes, né, isso acontece comigo, fala assim, gente, se eu pudesse voltar lá atrás, eu não teria feito isso. Então, é um sentimento de culpa, né, que trazemos. Então, se o Espírito Santo te revela isso, coloque no coração misericordioso de Jesus, que Ele vai nos lavar com a água pura do teu Espírito. Outro sentimento, né, o de inferioridade. O sentimento de inferioridade é quando nós nos achamos menor do que os outros. E o que eu acho bonito dentro da igreja, o que eu acho bonito na celebração eucarística, no grupo de oração, quando adentramos no corpo místico de Cristo, é que aqui hoje nós todos nos nivelamos, indiferente de posição social, nós aqui somos iguais perante Deus. Que bonito isso, né? Para Cristo não existe sentimento de inferioridade. Nós não podemos carregar isso conosco. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus, quando criou o homem e a mulher, Ele falou que estava nos criando a sua imagem e semelhança. Isso é para mim, isso é para você, indiferente da nossa condição social. Então, gente, nós não podemos trazer sentimento de inferioridade, mas na nossa história, quando mesmo na família, né, a gente se sente inferior a um parente, a um amigo. Na escola, muitas vezes, quando criança, nos sentimos inferiores aos nossos coleguinhas, e muitas das vezes o próprio professor, né, nos chamava atenção, nos comparava com outros, e ali cresce em nós um sentimento de inferioridade, e nós não podemos carregar isso conosco. E eu até estava lembrando, né, como que o sentimento de inferioridade pode nos afetar, assim, de uma maneira muito simples. Um dia eu e um amigo estávamos almoçando num restaurante, e eu achei até interessante, passou duas moças assim, muito bonitas, assim, que às vezes você peleja para não olhar, né, mas o pescoço leva a cabeça para o lado. Aí você tenta não olhar, mas acaba olhando, né? Às vezes veio aquele cheiro, então isso é assim, até as mulheres também olham, né? Não tem como, a gente vê uma pessoa que chama atenção, aí aquelas moças sentaram assim de frente, e uma olhou para mim e falou assim, Nu, você viu aquele moço ali, que olho mais bonito? Aí eu fiquei todo inchado, né? Aí, beleza. Aí a outra olhou e falou assim, mas se tirar os olhos não aproveita mais nada. Falei, tá bom, né? Então a gente, é brincadeira, né? Isso aconteceu de verdade, viu, gente? Mas é brincadeira e às vezes a gente se sente inferior numa situação dessa. Mas nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, muitas vezes nós achamos que a nossa aparência é que vai determinar quem somos, e não é assim. Quando nós estamos muito vazios interiormente, né, quando nós sentimos muito inferior, nós começamos a buscar coisas externas para nos preencher. Então, uma alma vazia, ela começa a querer buscar
coisas externas, né? Buscar uma aparência melhor. Eu tenho que fazer uma plástica, eu não suporto esse nariz, eu não suporto esse olho, eu não suporto essa barbadinha aqui debaixo do queixo, né? Então, cada um de nós às vezes temos isso. Então, quando a alma está vazia de Deus, costuma nós buscarmos as coisas exteriores. Outra coisa também, né, que nos fere são os sentimentos de medo, né? Quantos de nós, né, algumas pessoas têm medo de escuro, né? Tem gente que não fica no escuro de jeito nenhum, né? Até para dormir tem que dormir com a luz acesa. Então, é coisas que a nossa cabeça às vezes vai criando, né? E vai, né, nos levando a tudo isso, a todos esses sentimentos. Medo de escuro, medo de assombração, né? Tem gente que morre de medo de assombração. Então, qualquer coisa, né, qualquer barulho, já acha que é assombração. Então, não existe assombração, né? Ninguém vai vir nos assombrar. Outra coisa, sentimento, medo de doenças, né? Eu tenho medo de doença, eu não posso. Então, cada um de nós traz as feridas interiores dentro de nós. Então, assim, não dá tempo da gente aprofundar, né? Tem gente que tem medo do futuro, né? Quantas vezes a gente fica preocupado com o nosso futuro, a gente fica preocupado com aquilo que vai acontecer, mas é uma coisa que durante a nossa vida nós temos que entregar tudo nas mãos de Deus. E não tem como eu e você sozinho enfrentar essas situações. E quando, voltando para a palavra de Deus, quando, muito bonito, né, nessa noite, essa palavra, eu volto aqui, né, nesse evangelho, onde o Senhor diz, né, em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Quando Jesus dá essa resposta para Nicodemos, Nicodemos era um homem, era um fariseu, né? Ele era um homem que tinha um cargo importante lá entre os judeus. Ele fazia até parte do Sinédrio. Sinédrio era como se fosse uma suprema corte. Então Nicodemos era fariseu, ele era estudioso da palavra de Deus, né, do Antigo Testamento. Ele conhecia muito bem as Escrituras, mas provavelmente ele ainda tinha o coração fechado à ação do Espírito Santo, porque ele não entendia aquilo que o Senhor estava dizendo. Porque olha que ele fala, né? Como que ele, sendo velho, ia renascer de novo, como que ele ia se tornar criança. Se ele tivesse visto a palavra de Ezequiel, né? Se ele tivesse deixado a palavra de Ezequiel lá no Antigo Testamento, que com toda certeza Nicodemos conhecia aquela palavra, onde me parece que é lá no capítulo 36, onde fala assim onde Deus fala, né? Que derramareis sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as imundícies. Então, assim, se Nicodemos tivesse feito, né, não somente conhecido a palavra, mas feito a experiência da palavra de Deus, ele não teria essa dúvida com Jesus, ele não teria feito essa pergunta para Jesus: como posso eu nascer de novo? Né? Como eu posso entrar no seio de minha mãe? E Jesus vai falar: não, que nós temos que nascer da água e do Espírito. E nesta noite, gente, que nós possamos, né, ser batizados no Espírito Santo. Que nesta noite Jesus possa passear na nossa história pelo poder e pela força do Espírito Santo.